Gênesis capítulo 5, versos 21 a 24, diz assim a palavra do Senhor. E viveu Enoque 65 anos, e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Curva sua cabeça. Senhor Jesus, obrigado, porque a Tua palavra, ela é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, e é ela, Senhor, que nos confronta, nos chama para perto, é ela que muda a nossa vida, muda o nosso caráter. E eu peço que nessa noite o Senhor possa fazer algo diferente em nós. Que o desejo pelo qual o Senhor tem de transformar-nos à imagem do Teu Filho possa ser manifestado nessa noite em nossas vidas. E que nós possamos sair daqui alimentados, Senhor, certos de que o Senhor nos ama, que o Senhor deseja mais comunhão e intimidade conosco, e de que o Senhor deseja, Senhor, mudar as nossas vidas. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Irmãos, para nós entendermos um pouquinho da profundidade que esse texto tem para nós, nós precisamos entender um pouco do contexto em que Enoque viveu. No início do livro de Gênesis, os capítulos 1 e 2, nós vemos Deus criando todas as coisas, e todas as coisas que Ele cria, Ele diz que é bom, e ao fechar o ápice da sua criação, Ele cria então o homem e a mulher, a sua imagem, e Ele começa a se relacionar com esse casal. A Bíblia diz que na viração da tarde, o Senhor visitava eles. E ali, nós vemos que era algo que dar-nos a entender que era frequente, porque eles conheciam a voz do Senhor. Tanto é verdade que quando acontece deles desobedecerem a ordem do Senhor, eles caírem, a Bíblia diz que eles ouvem a voz do Senhor e se escondem. Então eles eram familiarizados com a voz do Senhor. Havia uma comunhão entre eles. Mas essa comunhão agora ela é rompida por causa do pecado. O Senhor então agora não tem mais não existe mais aquele livre acesso, porque o Senhor ele não pode ter comunhão com o pecado. Agora eles são afastados da presença do Senhor. E nós vemos então eles caminhando longe do paraíso agora, afastados da presença do Senhor, mas de alguma forma ali buscando ter comunhão. E nós vemos isso muito claro quando Caim e Abel vão ofertar ao Senhor. Então havia ali um nível de comunhão do qual eles tentavam apaziguar o pecado deles, a ira de Deus, para tentar se relacionar com o Senhor. Mas nós vemos que o pecado ele vai cada vez mais corrompendo aquelas pessoas, aquela humanidade, vai crescendo. Quando nós olhamos o capítulo 4, nós vemos uma geração de homens perversos, homens sim que Deus, na sua misericórdia, os dá sabedoria e eles vão construindo cidades, eles vão trabalhando com ferro, outros com instrumentos, mas tudo isso longe da presença do Senhor. Longe, distante, eles vão progredindo em conhecimento, em desenvolvimento, mas afastados, longe da comunhão do Senhor. E aí no capítulo 4, ainda no finalzinho, agora nós vemos uma geração nova. Adão e Eva se relacionam e eles têm um novo filho, do qual eles dizem, foi o Senhor que nos deu para substituir aquele que havia morrido. E nós vemos então uma nova geração vindo. E é interessante que no finalzinho, já no início, do capítulo 5, diz que agora com a chegada de Sete, diz que agora eles começam então a invocar o nome do Senhor.
nós percebemos aqui que há algo diferente. Não porque só agora eles invocavam o nome do Senhor, porque já havia esse relacionamento. Nós vemos, como eu comentei, a Caim e Abel indo ofertar ao Senhor. Mas os teólogos vão dizer que agora há uma organização. Parece que agora eles começam a estabelecer algumas coisas que fazem com que eles se aproximem do Senhor. Forma de culto, uma forma de oração pública, uma forma de apresentação de sacrifícios. E eles começam então a invocar o nome do Senhor. E o Senhor começa então a se relacionar novamente com algumas pessoas. E aí agora então nós se deparamos com Enoque. Enoque, diante de todo esse contexto de maldade crescente, de tecnologia sendo desenvolvida, mas tudo isso longe do Senhor. E Enoque, queridos, eu acho interessante porque ele não se destaca por aquilo que ele fez. Ele não se destaca pelo seu conhecimento, mas ele se destaca como um homem que andou com Deus. Um homem que andou com Deus em meio às trevas, queridos, em meio à corrupção humana. É um homem que se destaca não pelo que ele é, mas pelo que ele é no Senhor, pelo que ele faz no Senhor. E a Bíblia não diz muito sobre ele, mas faz questão de dizer então que, independente do que ele fez, ele é um homem que andou com o Senhor. Nós precisamos entender, queridos, que nós marcaremos uma geração não por aquilo que a gente faz, não pelo nosso poder aquisitivo, não por aquilo que nós iremos deixar para os nossos filhos, mas nós marcaremos uma geração pelo que somos no Senhor. Interessante que o nome de Enoque significa dedicado. Ele se destaca então entre os outros nomes, e o autor faz questão de dizer que ele andava com Deus, e essa expressão andar com Deus gera para nós um significado de alguém que tinha uma intimidade profunda com Deus. É uma vida de profunda comunhão, que significa a ideia de um caminho, um padrão de vida. Ou seja, Enoque fazia da comunhão com Deus o seu estilo de vida, queridos. É andar com Deus não apenas quando tem culto. Não é um andar com Deus quando há um encontro com Deus, ou quando há algum evento na igreja. Mas é um andar com Deus como um estilo de vida. E eu gostaria, queridos, de destacar 3 atitudes que eu acredito que é o que levou Enoque a ser conhecido como um homem que andou com Deus. 3 atitudes que, na verdade, boa parte das pessoas que estão frias na fé ou que estão desanimadas, elas negligenciam essas atitudes. Eu tenho certeza, queridos, de todos os contatos com pessoas que eu sei que tiveram momentos de esfriamento ou passaram por dificuldades, foram porque negligenciaram essas atitudes. E eu gostaria de compartilhar elas com vocês. A primeira atitude, queridos, que eu vejo que nós precisamos ter, se nós queremos realmente ter uma vida de comunhão, de intimidade com o Senhor, é que nós precisamos ser perseverantes. É interessante que, quando vai falar sobre os anos de Enoque, há um destaque em dizer que nos 365 anos que Enoque teve, ele andou com Deus. E eu acho interessante que a linguagem de hoje, a tradução linguagem de hoje, ela traduz de uma forma que para mim traz o significado ainda maior, porque ela traduz como Enoque viveu sempre em comunhão com Deus. Ele não viveu um dia, ele não viveu um momento, uma experiência. Ele não viveu, queridos, um período só de retiro espiritual. Ele não viveu um momento de congresso e aí você, e depois já esfria. Não, ele viveu todos os dias da sua vida em comunhão com Deus. Não trata-se de uma caminhada de um dia. Quando nós olhamos, queridos, é interessante que a palavra é muito clara em dizer que todos os 365 anos da sua vida, Enoque andou com Deus.
Não trata-se apenas de um momento de, como eu disse, tive uma experiência e agora foi. Não, todos os dias, perseverança na caminhada com o Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e é interessante que a palavra mais utilizada para perseverança é a palavra grega hupomono, que significa estabilidade, confiabilidade, constância, tolerância. E ela sempre se refere a pessoas que não se desviam do seu propósito. Pessoas que mantêm sua lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provações. Imagine você o contexto que esse homem vivia. Um capítulo antes, relata sobre um homem chamado Lameque. E aí a gente pensa que assim, nossa, hoje a gente vê gente morrendo por causa de um celular, a gente pensa, meu Deus, a vida do ser humano não vale nada, olha como a gente está, queridos. A Bíblia diz aqui no capítulo 4 que Lameque, um homem chamado Lameque, ele diz que ele matou um cara só porque ele mexeu com ele, por troco de nada. A troco de nada ele mata um homem. Então não pense que o que nós vemos hoje é diferente do contexto de Enoque. Porque também era um contexto marcado por pessoas ruins. Tanto é verdade que no capítulo 6 você vai ver Deus já entristecido com a maldade do homem e levanta um homem chamado Noé para poder acabar com essa criação. Porque a maldade havia crescido. Mas é diante deste contexto que nós vemos um homem perseverante, que perseverou em caminhar com o Senhor, que perseverou em não abrir mão da comunhão com o Pai. Mesmo em meio a tantas dificuldades, Enoque não desanima, queridos. Ele não abandona, ele simplesmente anda com o Senhor todos os dias da sua vida. A perseverança, ela deve fazer parte da caminhada cristã. A perseverança, queridos, ela nos aproxima ainda mais do Senhor. Se nós desejamos de fato ter comunhão, ter intimidade com o Senhor, nós precisamos ser perseverantes. Não podemos desanimar diante das dificuldades, porque a perseverança ela faz parte disso. E é interessante que quando você vai estudar os textos que falam sobre perseverança, principalmente no Novo Testamento, ela sempre vai estar ligado a momentos de tribulação. Por exemplo, Jesus, no seu sermão escatológico, lá em Lucas capítulo 21, ele vai dizer que haverá guerras, rumores de guerras, vocês serão entregues pelos seus próprios pais para serem mortos, todos odiarão vocês, e ele vai dizendo sobre os fins dos tempos, e como o cerco vai fechar para a vida daqueles que caminham com o Senhor. Mas ele diz, aquele que perseverar vai ser salvo. A perseverança ela deve fazer parte da nossa caminhada. Se nós desejamos ter essa intimidade, nós precisamos perseverar. O apóstolo Paulo, querido, lá em Romanos, no capítulo 5, ele vai dizer que a perseverança, ela produz em nós experiência. E a experiência vai produzir a esperança. Somente cristãos que perseveram é que vão ter experiências maravilhosas com o Senhor. Porque ele não desistiu, ele não desanimou. Tiago vai dizer, inclusive, lá na sua carta, no primeiro capítulo, que nós devemos ter alegria pelo fato de nós passarmos por várias provações e dificuldades. Porque a provação da nossa fé, ela vai gerar em nós a perseverança. Perceba, queridos, que a perseverança, ela deve fazer parte da nossa vida. Nós precisamos perseverar nos caminhos do Senhor. Nós não podemos viver nessa gangorra espiritual, queridos. Você precisa ser perseverante, você não pode desanimar, porque a perseverança, ela vai ser recompensada pelo Senhor. O próprio Tiago, no capítulo 1, lá no verso 12, ele diz, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, ele vai receber a coroa da vida. Perceba que perseverar, há uma recompensa do Senhor. E Enoque foi recompensado. Enoque teve
como recompensa o motivo pelo qual ele perseverou no Senhor. Ter uma vida de comunhão com Deus, de andar com Deus, precisa ser uma vida perseverante. O grande problema, queridos, é que nós não perseveramos. Nós desanimamos muito fácil. Nós vivemos, como eu disse, nessa gangorra espiritual e na primeira dificuldade da nossa caminhada com Deus, nós desanimamos. Não vou mais nos cultos, não. Eu não vou fazer mais campanha, não. Eu não vou mais fazer jejum, não. Não, Senhor. Não, queridos, persevera. Não desanima. Porque o Senhor está provando a sua fé. E quando você perseverar, você vai estar mais próximo dEle. E Ele te recompensará. Persevera. O próprio Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Nós precisamos ter confiança e perseverarmos na nossa fé, na nossa caminhada com o Senhor. Porque ao sermos constantes, querido, Ele virá ao nosso socorro. Ele não desampara os teus filhos. Ele é aquele que está presente. Continue buscando intimidade com o Senhor. Não permita que as ocupações desse mundo, que os problemas, as dificuldades, roube a sua perseverança na caminhada com Deus. Não se distraia. Enoque, queridos, ele perseverou todos os dias da sua vida. E ele foi recompensado numa comunhão eterna com o Senhor. Ainda em vida. Mas para isso, queridos, não basta nós só perseverarmos. Nós precisamos ter uma segunda atitude, que é ter uma vida de oração. Aquela comunhão que havia no jardim, agora ela foi rompida. Não há mais comunhão. A oração agora ela faz parte da caminhada de perseverança daqueles que desejam ter comunhão com o Senhor. Daqueles que desejam invocar o nome de Deus. Já não há mais o Senhor procurando o homem na viração do dia. Agora é o homem que, através da oração, o homem e a mulher que deseja de fato ter comunhão com o Senhor, é o meio pelo qual ele acessa ao Pai. É através da oração, queridos. E Enoque sabia muito bem disso. Enoque sabia porque ele ouviu os seus avós dizendo isso. Ele ouviu os seus bisavós falando sobre isso. De como tudo havia acontecido e de que agora eles precisavam orar e buscar ao Senhor. Já não há mais aquela comunhão como era antes. Com certeza, queridos, sem sombra de dúvidas, apesar de o texto não dizer para nós, mas Enoque tinha uma vida de oração ao Senhor. Não tem como. Se você deseja ser mais íntimos do Senhor, não tem como se você não fizer isso através da oração. Não tem como sentir mais a presença do Senhor, estar mais próximo do Senhor, se nós não temos uma vida de oração. Não tem como, queridos. Não é milagre. Se nós desejamos ser mais próximos do Senhor, nós precisamos gastar mais tempo buscando Ele em oração. Eu sempre digo para os meus filhos, filho, você gosta de conversar com seus amigos? Claro, papai. Você gosta de conversar sobre o quê? Aí ele fala, pai, futebol, videogame, legal. Jesus é seu amigo, filho? É, papai, meu melhor amigo. E por que você não gosta de conversar com Jesus? Eu sempre uso isso para chamar a atenção deles. Porque muitas vezes, queridos, e não é só eles, é nós, essa é chamar a atenção nossa. Nós não queremos conversar com o Senhor. É até ilógico, nós viemos no culto, Senhor, eu te amo, quero te adorar em espírito e verdade, não sei o quê, mas nós não oramos a Deus. E quando oramos, é aquela oração, quando vai dormir, Senhor abençoa a Deus, Deus abençoa o Senhor, e está roncando. Quem nunca orou assim, irmãos? Você está pedindo até para Deus abençoar o diabo, misericórdia. Complicado. Nós não gastamos tempo buscando essa intimidade com o Senhor. E não tem como fazer isso se não é através de uma vida de oração, queridos. Quando nós olhamos para a vida do próprio Jesus, o Deus encarnado, ele era um homem de oração.
Se você olhar o livro de Lucas, é o livro que mais fala da vida de oração de Jesus. Jesus ora depois que é batizado. Jesus vai para o deserto orar 40 dias e 40 noites lá e jejuar. Jesus ora para escolher seus discípulos. Jesus ora por cura. Jesus ora para agradecer o Pai. Jesus está sempre orando, queridos. Jesus tinha prazer em orar ao Pai, em momentos a sós com o Senhor. Os discípulos de Jesus, ao ver isso, eles não pedem para Jesus ensinar eles a curar. Jesus, ensina a gente a curar. Ensina a gente a pregar. Não, o que eles fazem? Senhor, ensina-nos a orar. Porque eles viam a vida de oração que Jesus tinha, queridos. Grandes homens e mulheres de Deus no decorrer da história da igreja foram marcados por uma vida de oração. Homens que oravam ao Senhor e os milagres aconteciam. Homens que viram a face de Deus porque tinham uma vida de oração, queridos. E é interessante que, pegando aqui um exemplo, eu me lembrei de um grande reformador do século XVI chamado John Knox. Ele foi um grande reformador protestante na Escócia. E a rainha da Escócia na época, que era Maria Stuart, ela disse o seguinte, pastor: eu temo mais as orações de John Knox do que os exércitos de 10 mil homens. Porque era um homem de oração, queridos. Homem que tinha intimidade com o Senhor, mas a grande pergunta é: qual tem sido o seu tempo de oração com o Senhor? Você tem vindo nas quartas-feiras e o tema é intimidade, comunhão com o Senhor, mas qual é o tempo que você tem gastado perseverando em oração na presença do Senhor? Nós arrumamos tantas desculpas para passar tempo em oração com o Senhor. São os afazeres desse mundo, é minha rotina, é meu trabalho. Eu não consigo, eu durmo tarde. Na verdade, queridos, nós não conseguimos ter uma rotina sadia, onde nós paramos e tiramos momentos de busca em oração ao Senhor. Nós gastamos tempo maratonando em séries, gastamos tempo fazendo tantas coisas, mas nós sempre temos as mesmas desculpas: não tenho tempo para buscar o Senhor. A verdade, queridos, é que Enoque era um homem que também era um homem como eu e você, que tinha os seus afazeres. Era um homem que tinha muitos filhos, ao contrário de muitos de nós, que quase não tem nenhum ou não tem. Mas ele era um homem que perseverava em oração. Ele desejava estar em comunhão com o Senhor. Parte, querido, da nossa falta de perseverança, da nossa firmeza, da nossa fé, é porque nós ignoramos essa atitude de nos colocarmos em oração ao Senhor todos os dias. E aí não tem como, queridos. Não tem como. Nós mal oramos na igreja, mal conseguimos nos concentrar, gastar tempo na presença do Senhor. A palavra nos exorta, queridos, a orar sempre, a insistir em oração. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Tessalonicenses que nós precisamos orar sem cessar. E orar sem cessar, queridos, significa estar o tempo todo conectado com Deus. É no seu trabalho, é no trânsito, é na faculdade. É naqueles momentos, querido, que você está ali e você pode e tem a oportunidade e deve buscar o Senhor em oração. É na sua mente, não precisa você ficar lá em voz alta orando, não. Estar o tempo todo conectado com o Senhor. Não orar, queridos, é não encontrar forças em Deus para possuir uma vida perseverante. Sabe por que você desanima? Porque você não tem uma vida de oração com o Senhor. Sabe por que você não tem constância? Porque você não tem uma vida de oração. É inevitável. Como eu disse no início, se nós negligenciarmos essas atitudes, sim, esfriaremos na fé. Não tem como ter comunhão com o Senhor. Comunhão precisa ser um estilo de vida do cristão. Nós precisamos ser reconhecidos como homens e mulheres que oram e buscam o Senhor. Meus irmãos, eu sou de um tempo que tinha culto de oração na igreja. Na Renovada de Vila Dirce, onde eu frequentava, onde eu cresci, nós tínhamos culto de oração.
Quão difícil é nós vermos isso hoje. Mas a nossa igreja tem aqui, homens têm pagado preço, mulheres têm pagado preço, orando por mim e por você. E você muitas vezes tem a oportunidade de estar aqui e não está. Gaste tempo buscando o Senhor em oração, queridos. E você vai ver como a sua comunhão, a sua intimidade vai aumentar com o Senhor. Como a sua sensibilidade à voz do Senhor, ela vai aumentar. Porque você vai estar próximo. Você vai estar conectado, você vai estar andando com Deus, como Enoque andou. E a terceira e última atitude, queridos, que eu vejo, é a atitude de nós lermos e meditarmos na palavra do Senhor. Essas três atitudes, elas caminham juntos. Negligenciar elas é andar em constância na fé. Nós precisamos gastar tempo lendo e meditando na palavra do Senhor. É fato que aqui no tempo de Enoque, queridos, ainda não havia Bíblia como nós temos hoje. Mas todo o conhecimento de Deus, todo o conhecimento sobre aquilo que Deus ordenou ao homem e à mulher, sobre como eles deveriam se apresentar diante de Deus, ela ocorreu de forma oral. Então, com certeza, Enoque ouviu e bastante dos seus pais, dos seus avós, de como as coisas haviam acontecido, de como Deus havia feito uma promessa a Adão e Eva, de que através da semente da mulher, Deus haveria de redimir novamente essa comunhão, de restaurar novamente todas as coisas. E era através disso que Enoque firmava a sua fé. Ele caminhava através dessas promessas feitas aos seus pais. Ele caminhava debaixo dessas promessas, não um dia só, mas todos os dias. Com perseverança, com busca e oração. E é interessante que Enoque, ele não só cria nessas promessas, mas como ele também profetizava. Se você for ver lá na carta de Judas, Judas vai dizer que Enoque profetizou, dizendo que um dia o Senhor viria com seus milhares de santos para redimir, para poder julgar os ímpios. Então Enoque não só andava firmado nessas promessas, na palavra do Senhor, mas ele também era alguém que as profetizava. Ele tinha esperança nisso. Enoque caminhava pela fé, querido, e na confiança da palavra de Deus. Se você for ver em Hebreus, lá no capítulo 11, no verso 5, vai dizer que pela fé, pela perseverança, por andar, por comunhão, intimidade com o Senhor e crer nas promessas dele, Enoque não provou da morte. O Senhor o levou para ele. Ler e meditar na palavra do Senhor nos levará a ter um nível de comunhão, intimidade mais sólido. Porque muitas vezes, queridos, nós até temos uma vida de oração, mas nós não temos uma vida de leitura e meditação na palavra do Senhor. Há uma deficiência na nossa fé. Nós vivemos mais voltados a só buscar em oração, mas nós não lemos e não meditamos na palavra do Senhor, e isso não traz firmeza para nós. Nós precisamos ter uma fé sólida, uma fé firmada nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor, porque aí sim, queridos, nós teremos um nível de intimidade mais profundo com Deus. É através da palavra do Senhor que nós sabemos o que nós devemos fazer para agradar a Deus. Como você quer ter intimidade com o Senhor se você não sabe o que Ele quer e deseja de você? O catecismo, querido, de Westminster diz que para nós sabermos como nós devemos agradar ao Senhor, é só através da Bíblia. Eu sempre reforço isso com meus filhos, eu estudei com eles o catecismo, e eu digo para eles, a primeira coisa, qual é o fim principal do homem? Agradar a Deus e se alegrar com Ele para sempre. Mas como eu posso agradar a Deus? Aí eles respondem, através da Bíblia. Não tem como. Como eu quero ter uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor se eu não sei o que Ele quer de mim, o que Ele espera de mim? Porque é só através da palavra do Senhor é que eu tenho a garantia e a certeza de que eu estou agradando a Deus. De que as promessas dEle irão se cumprir na minha vida. Ah, meus irmãos, Enoque é um exemplo de alguém que confiou nas promessas de Deus.
E ele é um exemplo para nós de que aqueles que confiam, daqueles que buscam, daqueles que têm intimidade e comunhão com o Senhor, daqueles que meditam na palavra do Senhor de dia e de noite, um dia o Senhor os buscará para que ele viva uma comunhão perfeita e para sempre com o Senhor. O fato de Enoque ter sido arrebatado nos traz, queridos, essa esperança de que um dia eu e você seremos arrebatados igual Enoque. Eu não sei se em vida ou se em morte, mas a garantia que a palavra do Senhor nos dá é de que um dia Ele vai voltar para buscar a tua igreja, para buscar aqueles, queridos, que abriram mão das suas vidas para viver uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Para buscar aqueles que, como Enoque, viveu todos os seus dias em comunhão com Deus, andou com Deus. E é por isso que ter essas atitudes, queridos, nos levará a experimentar comunhões profundas com Deus aqui na terra. E na eternidade elas serão experimentadas na sua totalidade. Naquele grande dia nós teremos essa comunhão plena, queridos. Porque tendo essas atitudes de uma vida de perseverança, de uma vida de oração, de uma vida de meditação e leitura na palavra do Senhor, nós experimentaremos sim uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor. Mas ainda não na sua completude, não na sua plenitude, queridos. Mas a garantia da palavra do Senhor é que um dia nós estaremos com Ele e nós gozaremos da sua comunhão para sempre. Ah, meu irmão, não perca essa oportunidade. Sabe, queridos, quando eu estava meditando nessa palavra, a primeira coisa que o Senhor falou comigo é que, infelizmente, a maioria das vezes, a nossa comunhão com Deus é a mesma comunhão que eu tenho com alguns dos irmãos aqui da igreja, que você tem. Sabe como? É uma comunhão só de culto. Sabe, aqui, eu tenho certeza que assim como eu, você também, tem pessoas que aqui você conversa, e aí como que tá, não sei o quê, mas é aqui na igreja, irmão. Saiu da igreja, você não sabe como que está a vida dessa pessoa. Você não sabe o que ela está passando, e nem ela sabe do que você está passando. E o Senhor falou para mim, a comunhão que vocês têm comigo, muitas vezes é essa mesma comunhão que vocês têm com os irmãos na igreja. Comunhão de culto. Você vem para a igreja, aí aqui na igreja, porque o pastor está lendo a Bíblia, então você ouve a Bíblia. Ou você lê no seu... Aí o pastor fala, vamos orar, e você ora. Mas é só aqui, irmão. Caminhar com Deus deve ser o seu estilo de vida. E esse estilo de vida envolve essas 3 atitudes. Perseverança, oração e leitura e meditação na palavra do Senhor. Eu tenho certeza, queridos, que fazendo isso, você terá uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Você marcará os seus filhos, os seus parentes, os seus vizinhos, essa geração, não pelo que você fazia, mas pelo que você é no Senhor. Marcará uma geração por uma pessoa que as pessoas vão olhar e vão dizer, essa andou com Deus. Essa pessoa de fato andou com o Senhor. Esses dias eu estava ouvindo uma ministração e eu achei muito interessante. Eu falei, ai Senhor, me faz esse exemplo para os meus filhos. Porque uma mulher, ela ministrando, e ela falava que ela e os irmãos dela diziam, olha, eu não vou me surpreender o dia que eu chegar em casa e eu não encontrar mais o meu pai. Porque meu pai é igualzinho a Enoque, é um homem que anda com Deus. Será que os nossos filhos podem olhar para nós e dizer, olha, meu pai anda com o Senhor. Olha, o meu pastor é um homem que anda com Deus. Olha, o meu diácono, o diácono lá da igreja é um homem que anda com Deus. Olha, aquele irmãozinho simples é um homem que anda com Deus. Que esse seja o nosso desejo, queridos. E que nós possamos ter essas atitudes de homens e mulheres que desejam, assim como Enoque, andar com Deus. Amém?